Abra comigo a tua Bíblia. Deixa eu achar aqui. Aqui no rosinho. Aqui. No livro de 1 Reis. Eu estou meio agripada, irmãos, então vocês me perdoam aí qualquer coisa, tá? Se eu parar, tomar água, essas coisas. Fica aqui, Nissim. Ah, você está na intercessão, né? A Cláudia me abandonou. Falei para a Claudinha ficar aqui no altar comigo, né? Ela desceu. Falo mesmo. Desceu, ó. Está lá no meio ali, ó. Me deixou sozinha. Você tá vendo? Você viu, né, Rony? A vida, o Rafa, ele disse que a vida é como um prédio. Me pergunte por quê? Porque é difícil. O Rafa é engraçado. Amém? Vou tentar pregar, tá? Então vamos lá. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis 19. Essa palavra está ardendo no meu coração já há alguns dias. Ontem eu até fui lá para o Val de Jaboque. Deus não deixou não. E me trouxe de volta para Elias. Amém? Então a gente tem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tenho meia hora para pregar. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero que também vocês estejam apresentando a missionária Sueli. Está passando por uma enfermidade. E eu creio que Deus vai dar vitória. Amém? Então vocês orem pela missionária. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, diga um mensageiro, a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, quem? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Amém? Só até aqui, deixa a tua Bíblia aberta, e nós vamos meditar sobre este texto. A Bíblia vai nos dizer que Elias, ele foi um homem, um profeta, que se levanta, porque ele se levantou contra Acabe e Jezabel, porque eles faziam cultos a Baal, dizendo que a chuva vinha, porque Baal cedia a chuva. Então eles tiravam a glória de Deus. Então Elias, ele se levanta e ele intercede, pedindo a Deus que não chovesse. Por quê? Porque para que o nome do Senhor fosse glorificado. No capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Deus, ele ouve aquilo que o profeta falou e não deixa chover sobre a terra. Então Deus, ele dá uma ordem. Diga comigo, uma ordem. Quando Deus te der uma ordem, obedeça. A sua bênção será gerada de acordo com a sua obediência. Não tem como Deus abençoar quem não obedece aquilo que Ele está falando. Então Deus manda Elias ir ao Querite. Vá ao Querite, que lá eu vou te sustentar. E eu quero ler o texto junto com você, para você entender que, olha aqui, ó, versículo de número
4, 17, 4. Preste atenção. Vamos ler o 2, o 3 e o 4. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. É uma ordem. Repita comigo, uma ordem. Retira-te daqui e vai ao lado oriental e esconde junto à torrente do Querite, fronteira de Jordão. Beberás da torrente e ordenei, diga ordenei, os corvos que ali mesmo te sustente. Ou seja, Deus ele dá uma ordem para ele e para o Querite, porque ele ia ser sustentado. E já tinha ordenado aos corvos para levar alimento para ele. Fala para o teu irmão assim: aquilo que Deus te mandar fazer, faça, porque a vitória já está chegando. Aquilo que ele ordenou, ele vai fazer. Ele ordena os corvos para sustentar a Elias. Então os corvos levavam alimento e ele bebia da água do ribeiro. Anos se passaram, o Querite secou. Alguns estudiosos vão dizer que cerca de 3 anos já sem chuva sobre a terra. Então Deus ele dá uma outra ordem. Repita comigo, outra ordem. Eu vou tirar a música que está esquentando. Outra ordem. Não é a ordem. Vai até Serepta, alguns dizem Sarepta, é Sarepta, mas alguns dizem Serepta. Vai até Sarepta, que lá eu ordenei. Deus fez o quê? Que uma viúva te sustente. Ou seja, ele dá o comando e ele já dá ordem para alguém te ajudar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Deus está levantando pessoas para te ajudar. Acabamos de ouvir o testemunho da Nice. Então Deus ele vai levantando pessoas para te ajudar no meio do caminho. Mas é necessário você obedecer. E é tão interessante o texto, que o texto diz claramente: lá eu ordenei. Ou seja, ele nem tinha chegado na terra de Serepta, e Deus já tinha ordenado a viúva para sustentar ele. E o interessante é que quando ele chega lá, a mulher está pegando os gravetinhos. Ela está pegando os gravetinhos para fazer o quê? Um pão para ela e para o filho, para comer e morrer. Só que Deus já tinha dado a ordem. Eu vou repetir: Deus já tinha dado a ordem. Sabe o que é isso? Deus já tinha liberado a palavra. Deus já tinha liberado a palavra. E qual é a palavra? Eu já ordenei, fica tranquilo. Eu já ordenei, fique em paz. Quando Deus ordena, tem sustento. Quando Deus ordena, tem provisão. Quando Deus ordena, você obedece e a vitória chega. O profeta vai dizer: ei, me pega um pouco de água. Aí ela vai, está buscando a água e fala: não, volta aqui, traz um bolo para mim. Ele fala assim, ela fala: ah, meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus. Não era o Deus dela, era o Deus de Israel. Tão certo como vive o teu Deus, eu vou fazer um bolo. Só tenho para fazer um. Eu vou conjecturar para você entender a história. Eu vou sintetizar, porque não é isso que eu quero pregar nessa noite. E ela vai dizer: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Ela vai dizer: eu vou comer, nós vamos comer e vou morrer. E aí Elias vai dizer: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, vai, faz conforme você falou, mas faz primeiro para mim. Mas faz primeiro para mim. Quando você faz para o Senhor, Ele faz para você. E como já foi, eu vou usar o testemunho da Anice hoje. Não é barganha, é o coração. Ela entendeu a ordem. Diga comigo, ela entendeu a ordem. E aí quando ela entende a ordem do profeta, usado por Deus, ele vai dizer assim: faz primeiro para mim. E o texto diz que ela vai e faz. Só que só tinha para fazer um.
Só tinha para fazer? Só tinha para fazer um. Olha aqui que diz. Elias disse: não temas. Versículo 13 do capítulo 17. Não temas. Vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno. Um bolo? E traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu. Não tinha só um? Não tinha só para fazer um? Tinha para fazer quantos? Mas o profeta já estava dizendo: faz para mim e depois volta e faz para você. O profeta estava dizendo: você faz para mim, que já está sendo multiplicada a farinha, já está sendo multiplicado o azeite. Ei, só tinha para fazer um. Só tinha para fazer? Mas faz para mim e volta e faz para você. Urabaçu e decantarábia. Deus está dizendo: quando você faz para Ele, Ele já está multiplicando. Ele já está multiplicando. Está no texto, querido. Eu não estou inventando, está aqui no texto. Faz. Fala para o seu irmão: quando você faz para o Senhor, Ele já multiplicou para você. Você pode não estar vendo nada. Você pode não estar vendo nada. Porque na vasilha, se ela estava vazia, ela não estava vendo. Mas Deus já estava multiplicando, já estava gerando, já estava subindo o azeite, já estava subindo a farinha. Arabaçu e decantará. A obediência gera a tua bênção. O presbítero pegou. A obediência gera a tua. E aí ele obedece. Eu não vou entrar no mérito da questão, que o menino dela morre. Não vou entrar nessa parte. É para você entender a ordem de Deus. Quando Deus dá a ordem, você tem que obedecer. E a primeira ordem veio para o profeta. A primeira ordem veio para quem? Para o profeta. E aí o texto vai nos dizer que então chega a hora de Elias se apresentar a Acabe. E o texto vai dizer, no capítulo 18, muito tempo depois disso, depois do que? Dele ser sustentado para a viúva, tudo. Muito tempo depois disso, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai. Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre esta terra. Você percebe que Deus está dando comandos para Elias, e Elias está obedecendo aos comandos? Quando você ouve a voz de Deus, Ele prepara as coisas para você. Porque aí quando ele vai atrás de Acabe, obedecendo a ordem do Senhor, até Obadias, ele encontra com Obadias, e vai dizer: vai lá, fala para Acabe que eu preciso falar com ele. Obadias vai dizer: ele vai me matar. Ele fala: não, pode ir, porque é Deus que está mandando. E ele vai. E aí, ele vem com os profetas. E é tão interessante que Elias vai dizer assim: olha, pode juntar os seus profetas, porque ele está embaixo de uma ordem. Ele está embaixo de um comando. E quem está embaixo da ordem, embaixo do comando, não tem medo de falar o que Deus manda. Ele vai falar: olha, pode pegar, vamos fazer o altar. Aquele ao qual Deus consumir o holocausto com fogo, este é o Deus verdadeiro. E ele vai dizer mais para o povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? O problema é que Deus está dando a ordem e o povo está cocheando em dois pensamentos. Da onde vai vir o fogo? Vai vir do Baal ou vai vir de Deus? Da onde vai vir a provisão? Vai vir de Deus
Ou vai vir dentro de outra pessoa? Quem está entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus. Hã? Cochear em dois? E aí quando Elias fala aqui sobre o altar e sobre o fogo do céu, o povo vai dizer, boa esta palavra. Porque o povo está assim, vamos ver agora. Porque tem gente que é assim, o profeta está falando, o profeta está profetizando, o profeta está obedecendo e o povo não está recebendo. Eu estou sentindo a presença. E a Bíblia vai nos dizer que então os profetas de Baal se reúnem, se cortam, faz aquele show, aquela coisa toda. E Elias só olhando e zombando, né? Será que o Deus de você está surdo? Será que ele não está ouvindo? Hã? Elias até tira um baratinho. A gente dizia isso antes, né, Jackson, não é assim? Hã? Elias estava até tirando uma e falando assim, o Deus de você está dormindo? E só esperando a vez dele. Quando deu meio-dia, ele disse, basta. Porque estava desde manhã até o meio-dia. Quando chega o meio-dia, ele fala, chega. Chega de palhaçada. Vamos parar. Agora é comigo e com meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer, Tailane, a Bíblia vai nos dizer que então, ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai restaurar o altar. Não tem como você pedir algo para Deus se o altar não estiver restaurado. Ele vai restaurar o altar. Ele arruma tudo, restaura o altar, faz uma cova assim em volta do altar, fala, traz a água, joga, enche de água, porque não bastava só consumir com fogo, tinha que mostrar que era Deus mesmo, porque aonde tem fogo, se você jogar água, não vai pegar, vai? Se você jogar água numa madeira, pega fogo? Não, mas ele joga a água até transbordar, para mostrar que era o próprio Deus que estava mandando e ia mandar o fogo do céu. E a Bíblia vai dizer que ele ora. Ele faz o quê? Já foi dito nessa noite que oração é a chave da tua vitória. Ele ora a Deus. E Deus manda o fogo do céu. Consome o holocausto e lambe assim, ó. Ei, irmãos, isso é Deus que faz. E aí o que acontece? Deus dá outra ordem. Fala, pode orar, pode ir lá que vai vir a chuva. Aí ele vai com Geazi. Ora a Deus, faz o quê? Para quê? Para chover. Agora tem que chover, pai. Já restaurei o altar, já desceu o fogo do céu, agora tem que chover para esse povo ver que é o Senhor que está me ordenando e está no comando. Está entendendo, Kathleen? Hã? Escuta isso aqui. Ele vai orar. Ele ora e pede para Geazi, olha lá, vê se está acontecendo alguma coisa. Geazi volta e fala, não está acontecendo? Geazi não, o moço dele, perdão, era Eliseu. Ele não está acontecendo nada. Que a gente confunde os profetas, né? Profeta é o servo. Acontece. E aí não está acontecendo nada. E aí ele fala, vai de novo. Quantas vezes ele foi? 7 vezes. Quantas vezes? Só que na primeira vez que ele foi, ele vai dizer, eu vejo uma pequena nuvem. Fala para o teu irmão assim, Deus vai te enviar sinais. Deus vai te enviar sinais. A nuvem era o sinal que ia chover. Tem sinal chegando para a tua vida. Aí
vem, ele chega até para cá e fala: corre, senão a chuva vai te pegar. Hã? Eu acho lindo esse texto. E aí chove. Eu tenho 15 minutos para pregar. Meu Deus. Jesus, para o relógio. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. E aí quando chega no capítulo 19, depois de todos esses episódios, muito rapidamente para você entender, a Bíblia vai dizer que Acabe conta para Jezabel tudo o que aconteceu. E ela envia um mensageiro. Repita comigo: um mensageiro. Tem mensageiros que chegam para contar a tua vitória, mas tem mensageiros que chegam para fazer discórdia, que chega para fazer contenda, que chega para te colocar medo, que chega para querer desarmonizar tudo aquilo que Deus já está fazendo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória. Esse mensageiro, ele chega para contar que Jezabel queria matar ele. Você consegue entender isso aqui? Não dê ouvidos a tudo que vem e falam para você. Por quê? Porque enquanto Elias estava ouvindo a voz de Deus, tinha corvo alimentando, tinha viúva alimentando, tinha chuva do céu, tinha fogo do céu. Mas quando ele ouve o mensageiro, ele pede a morte. Quando ele ouve o mensageiro, ele vai. A minha Bíblia é categórica em dizer. Você consegue olhar, puxar aí a Bíblia Shed? A Shed, filho, que é a minha versão, é a Shed. Consegue? A minha Bíblia, ela é categórica em dizer que, temendo pois Elias, ele estava temendo o quê? Ele estava temendo a voz de Deus? Ele estava temendo a ordem de Deus? Ele estava temendo o comando de Deus? Ele estava temendo o que o homem estava falando. Ele não estava com medo de Deus, porque se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele ia ficar ali e falar assim: quem é Jezabel? Porque quem ouve a voz de Deus, pode se levantar quem for, ele sabe que Deus vai guardar, ele sabe que Deus vai proteger, ele sabe que Deus levanta o exército que for para te guardar. Mas o texto me diz, achou aí, filho? Hã? Temendo pois, chegou a Berseba, deixou o moço, e o versículo 4, na minha Bíblia, na minha versão, ele diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Foi Deus que mandou ele para o deserto? Foi Deus que falou: filho, vai para o deserto agora, se esconde lá, para Jezabel não te pegar? Até rimou, né? Hã? Vai para o deserto, se esconde lá para Jezabel não te pegar. Dá até uma musiquinha. Hã? Sim ou não? Ele fez isso? Ele foi sozinho. Deus não tinha mandado ele ir para lugar nenhum. Fala para o seu irmão: enquanto você obedece à voz de Deus e ouve a voz de Deus, Deus vai te sustentar. Mas se você ouvir o que estão tramando por você, contra você, você vai parar na caverna. E é interessante que Elias, ele vai para o deserto sozinho, senta debaixo de um zimbro e pede para Deus o quê? A morte. E perceba que ele passou por muitas coisas, e não foram poucas, porque ele foi sustentado por corvo,
Uma viúva sustentou ele, e ele vendo a farinha multiplicar, o azeite multiplicar todo dia, a farinha multiplicar, o azeite multiplicar todo dia. Ele estava vendo. Será que você consegue ver o que Deus já fez contigo? Ele estava vendo. Mas quando teve o primeiro levante, Senhor, me mata. Tira a minha vida. Eu não aguento mais. Gente, primeiro mensageiro que veio, ele já pediu a morte. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você tem que parar de dar ouvido para os mensageiros. Vou repetir. Tem mensageiro do bem e tem mensageiro do... Ele pede a morte. Mas Deus, ele é tão lindo. Missionária Cícera, Deus é tão lindo que mesmo você obedecendo ou não, ele envia o anjo. Mesmo você obedecendo ou não, ele envia o anjo. E ele enviou o anjo e falou: leva a comida lá para o meu servo. Oh, coisa linda. Elias estava dormindo. Ele chega embaixo do zimbro, ele dorme. Ele pede a morte e ele vai dizer: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Diga assim: quando eu levanto, é posicionamento. Quando eu me alimento, é força. Ah, meu Deus. Ele usa um anjo para dizer: levanta, Elias. Levanta e come. Se posiciona, que eu vou te dar força. Se levanta que eu vou te dar força. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Jesus. Quando em João 21, o texto vai dizer que eles estão lançando a rede. Depois que Jesus ressuscita, Jesus tinha ressuscitado, eles estão lá pescando. E aí, Jesus ele dá uma ordem. Repita comigo: lança a rede do outro lado. Ele obedece, lança. E pega 153 grandes peixes. E quando ele chega na praia, porque o texto vai dizer que Jesus estava na praia. Quando ele chega na praia, tem pão, tem brasa. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas Jesus está dizendo para você: se levanta hoje, se posiciona hoje, porque tem pão, tem água para você, para te fortalecer, em nome de Jesus. E aí o que Elias faz? Ele dorme de novo. Ele faz o quê? Comeu, bebeu, está no texto. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Alguns estudiosos vão dizer que foi a sonoterapia de Deus. Olha só. E aí vai dizer: voltou a segunda vez o anjo do Senhor, 19:7, se você quiser acompanhar. Tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o seu caminho será sobremodo longo.
Ele estava dizendo assim: ei, eu estou te dando alimento de novo. Se posiciona, porque a tua caminhada é longa. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e fala assim: querido, eu tenho um negócio para te dizer. A sua caminhada não acabou. Fala assim: tem muito mais obra para você fazer. Fala para ele, fala para ela: se você quiser desistir, Deus envia o anjo para te dar uma ordem, para você levantar, te alimentar, te dar força para você caminhar. Ele caminha 40 dias. Quantos dias? E ele caminha 40 dias. 40 dias e 40 noites até o Horebe. Horebe, que é o monte de Deus. Horebe quer dizer monte de Deus. E ele vai até o Horebe. E quando ele chega no Horebe, ele faz o quê? Ele vai fazer o que Deus mandou? Ele entra numa caverna. Ai. Você chega para o vaso. O vaso. Alguns dizem para vaza também. Brincadeira, irmãos. Chega para o vaso e fala: e aí, vaso? Você está bem? Ai, eu estou na caverna. Hã? Já viu? Quem já ouviu isso? Diga glória a Deus. Só que caverna não foi Deus que mandou ir para lá. Vai para a caverna sozinho também. Porque o mesmo que vai para o deserto sozinho, come, alimentado pelo anjo, entra na caverna. Diga assim: caverna não é lugar de escolhido de Deus. Fala para o teu irmão: tu é escolhido? Fala bem, fala. Pergunta com fé. Fala: tu é escolhido? Você é escolhida? Fala então: sai da caverna. Meu Deus, o tempo já foi, Jesus, eu preciso encerrar. Quando ele vai para a caverna, o texto diz: vocês aguentam mais 5 minutos? Eu acho que vai dar 5. Quando ele vai para a caverna, o texto diz, no versículo 11. Não. Eu quero ler um antes. Entrou, 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Irmão, eu teria tremido dos pés à cabeça. Sim ou não? Imagina Deus falando para você: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Porque assim como Deus fala com a gente, às vezes a gente tem vontade de falar com os crentes: o que você está fazendo aí? O que está fazendo aí nessa caverna? Aí vem Elias. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas a espadas, e eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Tadinho do Elias. Tem muita gente que se põe como Elias aqui nesse momento, como vítima. Senhor, eu tenho feito tanta coisa para ti, tu não está vendo, Senhor? Eu estou sozinha, abandonado, não aguento mais, Senhor. Ei, a ordem é para sair da caverna.
a ordem é para sair da caverna. Porque se você não sai da caverna, eu vou te mostrar o que acontece. Escute isso aqui. Ele vai dizer que ficou só. Repita comigo, ficou? Disse-lhe Deus: sai e põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava. Se você fica na caverna, o vento vem para poder te tirar da ordem que Deus quer para você. O vento, ele vem para tirar as coisas do lugar. O vento vem para quê? Já viu quando vem um vento forte? Cabelos, tudo sai do lugar, sim ou não? Se vier um vento forte aqui, pode tirar as cadeiras do lugar. O vento é para tirar as coisas do... Então, lugar, caverna não é lugar de crente. Porque se você ficar dentro da caverna, primeiro vem o vento. Repita comigo, o vento. Quem já viu a expressão que diz: ai, estou passando um vento? Sai da caverna. Vou repetir. Estou passando um vento, sai da caverna. Porque se você não sair da caverna, o texto vai dizer que depois do vento vem um terremoto. E o terremoto, ele abala as estruturas. O terremoto, ele abala o quê? As estruturas, para não te deixar de pé. Arabaço e decantarábia. O terremoto é para abalar a estrutura, queridos. Diga assim: nesta noite eu vou sair da caverna. Quem não repetiu não quer sair, vai continuar lá, e Deus não vai fazer nada. Mas o Senhor não estava no terremoto. Deus está no terremoto? Depois do terremoto, um fogo. Porque primeiro vem o vento para tirar do lugar. Depois vem o terremoto para abalar as estruturas. E o fogo é para consumir o resto do que você tem. Porque o fogo acaba com tudo. Sim ou não? O fogo acaba, o fogo consome, o fogo acaba com tudo. Só que Deus não estava no... Ele não estava no fogo. Fala para o teu irmão: Deus não está na caverna. Ouvindo, e depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Pôs-se aonde? E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aí, Elias? Escute isso aqui. Esta é a porta, a entrada da caverna. Esse é o quê? Ou você continua nela, ou você sai para fazer o que Deus te mandou. Ou você continua. A porta da caverna é decisão, é lugar de passagem. Porta fala, entrada fala lugar de passagem. Ou você vai e faz o que Deus está mandando, ou você volta e continua nas suas frustrações. Deus está dizendo assim: hoje eu vou arrancar a frustração. Hoje eu vou arrancar tudo aquilo que não é de mim. Deus está dizendo: Ele arranca hoje tudo que não é dele da sua vida. Decida sair da caverna hoje. Porque aí Elias vai dizer: Senhor, ele vai repetir a mesma coisa. Estão tentando me matar,
Estou sozinho. E o interessante é que o texto parece que Deus não está dando nem ouvido para o que Elias está dizendo. Porque ele vai falar assim: sai daí, porque tem 2 reis e um profeta para você ungir. E tem mais, tem 7.000 que não se dobraram. Ele estava dizendo: para de coisinha, tu não está sozinho não, tem mais 7.000. Tem mais 7.000 que não se dobrou. Decida hoje ouvir a voz do Senhor. Diga assim: nesta noite eu vou ouvir a voz do Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, Deus tem providência e alimento quando você precisa. Deus tem providência e esperança quando a sua acaba. Deus tem providência e vida quando a morte chega. Deus tem providência. O que você precisa hoje? Qual é a sua necessidade? Deus está falando: eu te dou força, eu te levanto, eu te ajudo. Oh, mas sai desta caverna, porque quando você me obedece, Deus vai fazer por você. Decida hoje ouvir a voz do Senhor. Porque quando você ouve a voz do Senhor, gera a sua. Amém? Eu vou encerrar, porque senão eu vou longe. Quem recebe esta palavra? Nós temos que ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Deus nos manda. Porque quando a gente para de ouvir a voz dele, a gente cai aonde não tem que estar, que é dentro da caverna. Amém? Fala para o teu irmão: irmão, o que você está fazendo dentro desta caverna? Fala assim: o Senhor já te chamou. Então se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Se levanta, se levanta. Tem alimento do céu para ti hoje. Tem alimento do céu para a tua vida. Tem alimento do céu para a tua jornada. Tem alimento do céu para te fortalecer. Tem alimento do céu para te dar ânimo. Tem alimento do céu para te dar vigor. Tem alimento do céu para te dar esperança. Tem alimento do céu que vai te tirar desta situação que você mesmo se colocou. Arabaço e decantará. Situação que a gente mesmo se coloca e Deus está dizendo: não. Hoje é noite que você vai sair desta caverna. Fala para o teu irmão: e aí? Vai sair desta caverna ou vai continuar? Se continuar, sabe o que acontece. Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra.